Eu lembrando, nesses últimos dias desta quarta-feira, que é a quarta da família, sempre tratamos assuntos da família, até que falei um pouco domingo de manhã, e hoje Deus me traz de novo no meu coração para juntos a gente compartilhar e receber dos céus a direção perfeita. É o que temos sempre conversado com os irmãos a respeito do tema do mês, não é? O tema do mês, a igreja e a família, não é? Buscando a eternidade. O tema do ano é a igreja e a família, preparando-se para a vida eterna. Se vocês estiverem no dia a dia refletindo sobre esse tema, ele é profundo. Ele é muito profundo e que nos traz uma direção mais segura para o nosso amanhã. Eu estou aqui falando com vocês neste momento, mas eu não sei se mais tarde eu ainda vou ter esse fôlego da vida, não é? Mas uma coisa que eu estou seguro e que todos vocês devemos e precisamos estar, é que há uma eternidade que viveremos com Deus. Essa caminhada nossa hoje é para que a gente vá revestindo essa fé. Como falamos em princípio do culto, que o mundo ele tenta fazer com que a nossa fé ela vá decrescendo, ela vá diminuindo. Mas se nós, cada dia, entendermos que há uma necessidade dessa preparação, porque há um amanhã que nós vamos viver, e temos que estar pronto para este amanhã, nós ganhamos mais forças, física e espiritual. A física, para você tirar aquele tempo para estudar a palavra, tirar aquele tempo para orar. A espiritual, aquele prazer, aquela alegria de você estar na presença do Senhor, conversando com Ele, se envolvendo com Ele, sentindo a sua presença. Irmãos, é hora da gente parar para fazer muitas reflexões para esta nossa vida cristã, da qual ela chegou a nós para vivermos eternamente. Nós não estamos aqui temporariamente. Nós fomos chamados e escolhidos para viver eternamente. Nós queremos viver eternamente. A morte não faz parte daquele que crê em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu por aquele que crê. Então essa morte não existe para os que crerem. É uma coisa passageira, eu posso chamar essa morte de hoje fictícia. Ela acontece, mas ela não vai existir na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Porque Cristo morreu e ressuscitou para que a gente tenha vida. Vocês lembram de um texto conhecido até de uma criança? É João 14, verso 6. Que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas uma coisa que a gente deve se interessar é que Deus nos criou, mas nos deu uma família. A gente tem uma família. A gente tem aqui na terra uma família que nós que já nos convertemos estamos incumbidos de preparar essa família para o amanhã. Eu comecei no início do sermão dizendo que nunca mais eu tinha falado sobre esse tema, sobre filhos. Se vocês me perguntarem por que eu trouxe esse tema de filhos, a gente vai ter que orar e conversar com Deus para Ele dizer. Porque o que eu posso entender como servo limitado é que Deus quer que a gente cuide bem dos nossos filhos, das nossas famílias. Nós cremos em um Deus que é o Deus do impossível. Nós cremos em um Deus que é todo-poderoso. Então nada pode impedir a vitória de nossa família. Mas vamos botar uma aspa nesse porém. Mas porém, nós temos um papel a fazer. Cuidar. Nós recebemos de Deus esse compromisso de cuidar da família.
nós recebemos de Deus a direção para preparar a nossa família para estar conosco amanhã. Quando recebemos Jesus, aquela coisa que a gente sempre fala, o eu morreu, acabou-se. Agora em nós existe um Senhor. O egocentrismo acabou na vida, não é mais eu, é o Senhor. O Senhor agora é o dono de nossa vida. Não somos nós mesmos, como antes sempre queríamos ser. Ah, porque eu, ah, porque eu, ah, porque eu. Quando você, irmãos, quando eu aceitei Jesus Cristo, esse eu some. Porque entra um Senhor na nossa vida. Agora é Ele quem direciona. Por isso que nós estamos aqui nos preparando para essa vida eterna com Ele. Por isso que Ele fez o sacrifício vicário por você. O sofrimento de Jesus pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. É o que nós precisamos, irmãos, sempre estar refletindo essas situações. Nós não podemos apenas, eu vou à igreja hoje, vou lá ouvir, Deus vai falar uma coisa lá, vou ouvir a palavra de Deus. Mas essa palavra que você diz para você mesmo na presença do Senhor, que vai à igreja ouvir a palavra de Deus, é uma palavra que é para você e sua família, para você e para o seu lar, para que todos gozem da eternidade. É a preparação para a nossa eternidade. Se nós não entendêssemos o que precisávamos, nós não estávamos aqui. A igreja hoje prega, não é essa a igreja de Cristo, em todos os 4 cantos da terra, que essa faz parte da igreja de Cristo. O que é que ela prega? Sempre animando e incentivando as pessoas, as famílias virem à igreja. Para quê? Para ver o pastor? Não, para ver Jesus. Para ver Jesus. Jesus é a palavra. Nós temos uma comunhão aqui agora, unidos em Cristo. Mas nós viemos ver Jesus. Nós viemos receber de Jesus a preparação para a nossa família, para nossas vidas. Nós temos essa família aqui espiritual que agora está reunida, mas temos alguém da nossa família sanguínea que está em casa sem Cristo, que está precisando de socorro, de ajuda, está precisando de uma mão estendida. Deus está estendendo a nós aqui para levarmos até eles. Deus também está com a mão estendida para eles, mas usando a nós como esses membros da família, para que esta palavra poderosíssima chegue até o coração deles. Irmãos, precisa dedicação, confiança plena, coragem e forças, para poder entender dessa forma, que essa palavra que você hoje ouve aqui agora, que você tem ouvido no seu dia a dia da sua vida cristã, ela precisa estar nos 4 cantos da sua casa. Ela precisa entrar no coração dos seus parentes, seus familiares, todos, filhos em especial, porque o pai e a mãe foi criado para cuidar dos filhos. Deus nos capacita como pai e como mãe para zelar pelos nossos filhos. Por que, José, nós temos que zelar pelos nossos filhos? Salmo 127, 3. Pronto. Por isso que nós temos que zelar pelos nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. Como o pastor, em Hebreus capítulo 13, verso 17, vai devolver as ovelhas a Cristo, as ovelhas dele, nós pais vamos devolver os filhos ao Senhor, porque é herança do Senhor. Então nós temos que ter esse zelo pelos filhos, o cuidado. Então toda a palavra que hoje ouvimos, que temos ouvido sempre, essa palavra deve ser levada para dentro de casa, para a sua família, para o seu lar, para os filhos. Então, querido, vamos ler um texto que também vocês já, de vez em quando, falam, e quando se trata de filhos, ele é bem comum na igreja, né? Ele é bem compartilhado sempre. Aquela palavra gloriosa que Deus prepara o coração de Moisés, nesse último livro do Pentateuco, para que aquelas famílias
fossem mais atenciosas no cuidado dos seus filhos, dos seus lares, para que eles também alcançassem a bênção da salvação. Mas o que vocês podem ver nesse texto que vocês vão ouvir, que há uma necessidade de uma dedicação. Há uma necessidade de se esforçar muito. Você vai ver o que ele vai falando aqui. Colocar na testa, no braço, uma pulseira, isso e aquilo. Vocês vão ouvir. Então, há sim uma preocupação maior de nós nesse interesse do cuidado que precisamos ter, porque Deus é quem exige isso da gente. Nós, como os pais, fomos escolhidos para ser o cabeça da casa, onde Cristo é o cabeça do homem, para poder direcionar a nossa família, a nossa casa, nessa direção de Deus, para que também todos eles herdem a eternidade da qual nós almejamos. Então, ouçam o primeiro verso do capítulo 6 de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra a que passais para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua casa, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentados em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartartes, guardar-te para que não esqueça o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirá, e pelo seu nome jurarás. Amém? Acredito que já poderíamos ir embora, porque está bem explícito essa situação da qual Deus trouxe aquelas famílias, que deu a eles como herança aquelas terras de Canaã, para que eles vivam bem. Todo aqui que o Senhor vai falando através da boca de Moisés, para que eles sejam prósperos, abençoados, supridos, mas tendo o papel que lhes é incumbido, o papel que é lhes dado como ordem, para cuidar da família, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. Será que nós vamos estar dispersos a tudo isso que Deus nos ensina? Não podemos, queridos, porque nós prestaremos conta. Toda a palavra que Deus traz como direção para a nossa vida, para a nossa família, Deus vai requerer de nós. Requerer de nós obediência. Veja que Moisés diz aqui: amará o teu Deus com todo o teu poder, com toda a tua força, com todo o teu coração. Essa é uma obediência perfeita, íntegra, completa, em tudo que Deus nos orienta. Mas se você fizer uma reflexãozinha,
o quanto Deus tem sido generoso para conosco, sabendo nós o quanto somos fracos e pequenos, e precisamos verdadeiramente desses conselhos, dessa direção, da qual precisamos praticar, a gente está sempre agradecendo a Deus. Porque sabemos que a nossa vida terrena, humana, é tendenciosa a nos desviarmos dos ensinos do Senhor. Tudo isso aqui é para que a gente tenha uma família caminhando na direção de Deus, tenha os filhos protegidos. Eu evitei muito, já tem tempo, de fazer alguns comentários com vocês de algumas situações que eu assisto em telejornais. Vi mais umas 2 hoje, com crianças. Ai, não posso nem muito falar, que me dá vontade de chorar de tristeza. E aí Deus vem para a gente com uma palavra dessa, nos orientando a cuidar bem da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, que é os que mais precisam, porque são mais vulneráveis, porque são imaturos. E o que é que nós estamos fazendo? E sabemos sim, não é fácil. Jovens imaturos, crianças imaturas, que desejam fazer da forma que querem, porque não têm conhecimento. E muitas das vezes atinge a família inteira. Muitos procedimentos dos nossos jovens, dos nossos filhos, machuca todos. Não só a família de sangue, até como de conhecidos, de amigos, sofrem por causa de uma atitude de um jovem. Então trazemos para nós essa responsabilidade, esse preço de você ter, não é? Esse momento de botar seu joelho no chão exclusivamente só pelos seus filhos, pelos momentos que eles estão vivendo, que você conhece, que você sabe. Deus é o Deus do impossível, você tem que ter uma fé crescente, poderosa em sua vida. Não importa o que o meu filho esteja fazendo ou esteja vivendo, Deus vai libertar ele, é promessa de Deus. E nós temos que pagar esse preço, é se encorajar. Você tem jejuado? Porque quando a coisa é mais grave, precisa do jejum. Lembra lá de Marcos 9? Aquele jovem possesso de legiões de demônio, que os discípulos foram para expulsar e não conseguiram. Quando Jesus traz eles de volta, porque o pai do menino procurou Jesus. Jesus chamou eles de homem de pouca fé e fez uma reciclagem com eles. Que quando se trata de uma castra, é necessário jejum. E será que nós estamos fazendo isso por alguma situação de nossa família? Bom, vamos tratar só dos filhos, mas do marido, da esposa, ou de um membro familiar, outro, mas as crianças, os filhos, que como pais temos essa grande responsabilidade. Nesse mesmo verso que o irmão falou aí, 127:3, o salmista Salomão diz que é um presente de Deus, o galardão que a mulher recebe, o fruto do seu ventre, dar à luz a uma criança, uma honra, né, que Deus dá à mulher. Então, queridos, nós vamos buscando em Deus essas orientações para que a gente possa zelar melhor, se esforçar. Nós amamos a nossa família, essa família Deus constituiu para nós aqui na terra, para a gente cuidar. Quando Ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Ele colocou eles para cultivar a terra, cuidar da terra, e nós fomos escolhidos para cultivar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. E é o que nós vamos agradecendo a Deus, porque Ele tem nos despertado a tomar essas posições, para que a família que nós declaramos sempre que amamos, a gente possa zelar melhor por elas. Se nós amamos, nós temos que zelar, nós temos que pagar o preço. Uma vez eu contei aqui uma história que eu vi na televisão, foi verdadeira, no estado do Rio de Janeiro, num dia de uma chuva muito forte, num lamaçal terrível, numa barreira bem alta,
e foram chamar a mãe, que o corpo do filho dela estava ali, e estavam impedindo que a mãe fosse, porque o corpo já tinha vários dias e já estava todo desfacelado, em estado de putrefação. Mas veja, a mãe desceu de barranco abaixo, passando pela segurança, e chegou lá onde estava o corpo do filho esfacelado, já todo destruído, botou nos seus braços. Que momento doloroso, que momento de sofrimento. Hoje nós ouvimos isso, porque eu vi com meus próprios olhos, essa reportagem é real, foi real, é fato. E como hoje nós temos cuidado da nossa casa, temos cuidado especialmente desses nossos filhos, que Deus nos deu como fruto do galardão da mulher, orando por eles, conversando por eles. Deixa que o tempo é de Deus. Não perca a fé como perdeu Jonas com a cidade de Nínive. Deus é quem faz o milagre. Deus é quem salva na hora e no momento que Ele quer fazer. Só confia, só continue, não desista, persista. Porque é dessa forma que a gente precisa fazer, porque Deus quer que a gente declare essa confiança e o cuidado por aquele que nos deu como bênção, para que em breve a gente devolva para Ele. Então, queridos irmãos e amados, ouçamos como Israel, como disse o texto que lemos, ouve, ó Israel, que nós ouçamos como Israel, porque hoje nós somos o Israel espiritual, hoje também nós somos salvos. Nós éramos descendentes de Edom, nós éramos povos gentios, hoje nós somos os judeus espirituais, o povo santo de Deus, a nação santa, eleita do Senhor. E a gente tem que olhar isso. A nossa família abençoada, nós recebemos Jesus, nós estamos com a unção do Senhor, que é a unção do Espírito Santo em nossas vidas, para que a nossa casa seja derramada a bênção dos céus. Mas é preciso cada um de nós compreendermos que há uma função de cada um de nós a fazer em casa. Fomos escolhidos como os pais, então temos que fazer o compromisso de pai e de mãe em nosso lar, em nossa casa. Então, meus queridos irmãos, os judeus do tempo de Jesus, atentos a esse texto que nós lemos, por serem sempre recitados pelos judeus devotos, e como também era pregado nos cultos das sinagogas. Ouçam, versos 5 e 6. Ouve, pois, ó Israel, amar a Deus de todo o seu coração, alma e força, ensinar diligentemente aos seus filhos a sua fé. O verso 7. Então, queridos, é hora de despertarmos, é hora de acordarmos, é hora de tomarmos a frente da casa, dos filhos, para poder socorrê-los. É ruim ver o que a gente vê nos telejornais, não é bom. É muitos. Mas a gente tem que trazer lição para nós, para que a gente ganhe forças para cuidar melhor, para buscar em Deus a direção perfeita, para que você possa socorrer aquele seu filho, ou até o seu marido, ou até a sua esposa, ou algum outro familiar, porque essa responsabilidade foi nos dada. Agora nós somos de Cristo, agora nós temos um Deus todo-poderoso em nossas vidas, e agora temos que exercer, como disse Moisés. Então, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passais a possuir. Hoje nós possuímos essa terra que estamos caminhando, mas que a gente possa buscar o Senhor, ouvir de Deus. É preciso, gente, o que nos espera é muito melhor do que aquele momento que você já teve até hoje, maravilhoso, que você considera. O lugar que nós vamos está acima de qualquer situação maravilhosa que hoje a gente passe na terra.
E nós precisamos, irmãos queridos, ter atenção a essa palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é fiel. Esse homem que aqui fala é um simples mensageiro, mas a palavra de Deus que chega ao seu coração. Queridos, o que podemos fazer? Como devemos ensinar os nossos filhos? Se Deus, esse Deus maravilhoso, e prestamos, irmãos, cultos a Ele, precisamos adorar a Ele, para que os nossos filhos, as nossas famílias, possam cuidar bem da nossa casa, do nosso lar. Veja, queridos, para que nós alcancemos essa vitória dos nossos filhos, os pais ensinando com sabedoria. A busca, como temos esse tema de preparação, que nós como os pais buscamos como cuidar dos nossos filhos, precisamos ensinar aos nossos filhos com sabedoria. Ouça os versos 7 e 8, está escrito assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Quer dizer, todo tempo, toda hora, orientando, ensinando a direção de Deus, a palavra de Deus. Você tem clamado para que seu filho venha à igreja? Por mais que você veja ele numa situação de rebeldia, mas que a sua fé no Deus que você serve está acima de qualquer tipo de rebeldia, de rejeição. Você tem orado? Veja que a gente tem que buscar detalhes importantes. Muitas das vezes, poxa, mas meu filho não quer, mas minha esposa não quer, mas meu esposo não quer. Mas você tem buscado os detalhes, que é importante. Você tem se humilhado diante de Deus, porque Pedro, na primeira carta, capítulo 5, verso 6, vai dizer: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, porque ao vosso tempo Ele vos exalta, ao vosso tempo Ele vai exaltar, lhe dando a vitória do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua casa, do seu casamento. É o que a gente vai aprendendo, jovens, povo de Deus santo e maravilhoso. Deus quer nos dar essa vitória. Veja bem que compromisso nesse verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Quer dizer, que você vai estar falando, você vai estar orientando aquilo que Deus trouxe no seu coração, essa palavra do caminho perfeito, da vitória e da libertação dele. Agora o papel é nosso. O que ele diz no 8, olha: atarás como sinal na tua mão uma pulseira, com a palavra de Deus, botar ali para ele lembrar, para ele viver isso. Claro que é de uma forma diferente. Está ali sempre junto, cultivando a vida espiritual do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou de um irmão sanguíneo. Irmãos, essa responsabilidade é nossa. A senhora olhou para mim, Marcos 16:15, só porque olhou para mim. Sim, senhora. Ide. Não, esse é o 28. Ide pregai. Criatura, isso. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Essa criatura está pertinho de você. Essa criatura está dentro da sua casa, do seu lar, está ligado no seu casamento. Está ali você cuidando. Seus filhos, seu marido, sua esposa, seus familiares. Ele não faz, ali em toda a criatura, ele não faz nenhuma ressalva, não é toda a criatura. É aquele que está com você, é aquele que está em sua casa. Claro que tem os de lá de fora, mas começa em Jerusalém, começa no seu lar. Então, queridos, seus filhos valem muito mais do que a própria vida de vocês. É assim que Deus considera, nós vamos devolver eles.
É normal os irmãos, as mães, em muitas ocasiões, desejar seus filhos, não é? Para viverem bem melhor, comportados, fazer o que era certo. Esse é o desejo de toda mãe, de todo pai. A gente sabe disso. E Deus nos traz a direção para isso. Agora o pai e a mãe têm que assumir esse papel. Tem que se dedicar. Tem que se voltar para eles. Outra palavra que nesse ponto nos ajuda, Mateus 28, 20, a última frase. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, veja, não tem o que temermos, Jesus está com a gente. Ele é quem vai nos trazer essa sabedoria. Ele é quem vai nos dar essa direção. Agora nós estamos precisando de ir, nós temos que ir. Porque esse compromisso, Deus nos deu como os pais, como famílias de Deus que nós somos, para aqueles que ainda estão precisando de socorro, estão precisando de ajuda. Segunda situação para os pais. Por que os pais precisam ensinar? Veja os versos 12 e 13. Guarda-te para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirá e pelo seu nome jurarás. Por que os pais precisam ensinar aos seus filhos? As experiências, irmãos, vividas, diárias da vida familiar, vai tornar o pai e a mãe cada dia um professor em sua casa. É o que Moisés literalmente está dizendo aqui para as famílias, para ensinar dia e noite, todo o tempo, toda hora, todo instante, como disse Paulo a Timóteo, há tempo e fora de tempo. É essa a direção, porque os pais precisam ensinar, eles precisam dos pais. Ensinamos, irmãos, porque eles creem em nós, eles confiam nos pais com mais facilidade. Então nós temos que aproveitar esses momentos de uma intimidade maior que nós temos com os nossos filhos, de uma aproximação maior, uma facilidade de estar mais junto com eles. É por isso que nós precisamos ensinar, queridos irmãos. É dos pais que os filhos adquirem seus gostos, suas preferências, suas ideias. Quantos, não é? Filhos imitam o comportamento dos seus pais, muitas das vezes, certo ou errado. Muitos. Então veja que nós temos que aproveitar esses momentos que estamos mais próximos, que eles têm uma confiança maior para conosco, que somos seus pais. Se você pegar uma criança, tiver um muro meio baixo aqui, você botar ela em cima e mandar qualquer um de nós aqui pedir para que ela se jogue nos seus braços, fica difícil ela se jogar. Mas se o pai chegar ali de baixo, ou a mãe, jogue meu filho, vai, ele se joga. É a confiança que ele tem nos pais. É os momentos que a gente deve aproveitar essa confiança para ensinar, para ajudar a eles serem salvos, para ajudar a eles ter essa vida eterna com Deus. Então, queridos irmãos e amados, e mais, os filhos aprendem dos pais como se expressar seus sentimentos, seus temores, suas necessidades, seus desejos, suas ambições. Os filhos acompanham os pais. Os pais são espelho para seus filhos. Então veja, queridos, como nós temos esse compromisso. Podemos considerar árduo, mas glorioso. Aproveitando que eles têm esse respeito por nós. Por mais que ele seja rebelde. Mas ele sabe que nós somos os pais. A confiança que ele tem por nós não é uma confiança que ele possa ter por alguém lá fora. Não é. É diferente. E nós devemos, como os pais, ter esse cuidado. Terceiro, queridos, nós como os pais,
Como ensinarmos as crianças? O verso 20 ao 24. Ouçam bem. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar terra, que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumprirmos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo, para a nossa vida eterna. É isso. Como ensinarmos as crianças? Quando eles fizermos essa pergunta sobre Deus, sobre a nossa caminhada, por que queremos que ele vá à igreja, por que queremos que ele ore, por que queremos que ele ouça a palavra ou estude a palavra. É o que diz a palavra que Moisés, a esses pais, o que eles diriam para seus filhos, mostrando o milagre, as bênçãos que o Senhor fez para eles, arrancando eles daquele exílio terrível, sofrimento terrível, escravos de Faraó, humilhados. Já observou quando os pais são nervosos, rígidos? Geralmente, muitos dos seus filhos se tornam assim. Na minha família nós tivemos algumas dificuldades em relação ao meu pai, que ainda naquela vida lá fora, e causava muitas situações que o estado de nervos nossos, com a gente como crianças, ficou muito abalado. E a gente foi crescendo ainda com essas situações, com os nervos abalados, justamente por causa dessa convivência que tivemos. Sofremos essa consequência. Hoje, o nosso Deus tem nos abençoado, nos ajudado a melhorar, a ter mais uma condição suportável das situações adversas. Mas todos os meus irmãos, e foram muitos, tinham um sistema nervoso abalado justamente por causa dessa convivência. Veja que tem repercussão nisso, não é? Tem influência na questão da convivência. E nós, como servos, orientando os nossos filhos, ensinando a palavra de Deus, vai surtir efeito, vai ter efeito, e efeito positivo, de bênção, de vitória para eles. Então, queridos, por outro lado, os pais calmos, né, e moderados, geralmente você vai ter filhos que também aprendem a ser calmos e serem moderados. Veja que é isso que a gente tem que entender, não é? Como ensinarmos as nossas crianças. Passar para eles coisas positivas, coisas boas, testemunhando momentos maravilhosos, comportamentos saudáveis, para que eles também tenham essa direção. Mas muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos disso e os nossos filhos lá na frente sofrem as maiores consequências. Nós temos, como Salomão mesmo, grande parte de Provérbios, vários capítulos, que ele vai falando nessa questão das crianças, ensinar os caminhos que seus filhos devem andar, instruir o seu filho, corrigir o seu filho, orientar o seu filho de uma forma, muitas das vezes até necessária, não severa, mas justa para a correção dos filhos. Salomão fala muito isso. E nós precisamos. Nós temos um amor profundo pelos nossos filhos. Mas o nosso amor profundo pelos nossos filhos está dentro da justiça, do ensino perfeito, para livrar eles daquilo que eles não têm maturidade, de cometer um erro, uma coisa e outra, por não saber, por não conhecer. E nós temos esse compromisso, essa responsabilidade
de livrar eles daquela situação que ele pratica errada, por não saber, ou por nunca ser instruído, ou por nunca receber o poder da palavra de Deus de uma forma concreta e absoluta, para que ele alcance a sua vitória. E aí vem a outra parte, oração e jejum. Porque no coração do homem vai o Espírito Santo. Você fala, a palavra chega nos ouvidos, mas lá no coração vai o Espírito Santo. E é isso que precisa da oração e do jejum. Então, queridos, por outro lado, não é? As crianças adoram com a sua linha emocional daqueles que mais significam para elas, seus pais. As crianças observam todo o comportamento, irmão, dos pais. Todo o comportamento dos pais. Vocês verem crianças que você conhece as famílias, mas você faz, caminha, ou tem um gesto mesmo do seu pai, da sua mãe, que eles aprendem isso, a convivência. Então já pensou a convivência, nós alimentando com esse poder de Deus, tendo o nosso testemunho, para que eles possam se comportar com a direção de Deus, vendo em nós isso. Então, queridos, esta é uma oportunidade maravilhosa que os pais podem dispor para ensinar seus filhos. Também pode ensinar da forma oral, não é? Como falou Moisés. Com certeza, irmãos, que existem ameaças, castigo e também existe recompensa. E nós precisamos levar esse conhecimento, a verdade dessa vida maravilhosa com Cristo, para que os nossos filhos vá crescendo, não é? Na direção de Deus. E para encerrarmos, o que nós como os pais, para esse auxílio, para essa vitória, para essa alegria da família, porque você vê seu filho bem, você se alegra, você quer ver sua família bem. Então, um crescimento de santidade na vida espiritual do lar. E pode começar de você. Você se voltar mais para Deus, você ter uma devocional mais perfeita, mais diária, constantemente. Tudo isso vai levar seu lar, sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa, a ver a sua vida de santidade e a entrar nessa direção de um crescimento de santidade na vida espiritual da sua casa. O verso 25 está escrito assim: será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Está vendo como é que ele fala aqui? Deus tem nos ordenado a cumprir, porque é para o bem da gente, é para o bem da nossa família, é para o bem dos nossos filhos. Nós não podemos, irmãos, nos contrariar. Quando Deus traz a nós direções que a gente precisa assumir dentro do lar, no comportamento, para que os filhos possam ser assim como nós, ter o exemplo de um comportamento de cristão, de um servo, de uma serva. Então, queridos, os pais, servos do Senhor, né, que somos nós, creio que estão desempenhando bem essa sua tarefa de ensinar a seus filhos, nos ensinamentos espirituais da qual Deus, nesta palavra desta noite, está nos ordenando. Diz que eu te ordeno. Então vamos, irmãos, caprichar mais, vamos orar mais, vamos estudar mais a palavra, vamos cultuar mais, para levar para a nossa casa a bênção do Senhor, para que lá na nossa casa a gente cumpra o mesmo. Antigamente, ainda digo que, falando da denominação que nós congregamos, o povo batista tinha um costume muito maravilhoso para o seu lar, que era o culto doméstico. Hoje quase não se vê falar mais, ainda tem muitos que fazem, mas hoje é muito menos. O culto doméstico abençoa muito. O pai e a mãe, um faz uma parte e os filhos fazem outra.
E ali esse culto doméstico vai trazer esse crescimento espiritual de santidade na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus cônjuges, na sua própria vida, na nossa vida. E a gente precisa ir entendendo isso. Nós, como servos fiéis, como famílias felizes, precisamos levar o nosso lar a se adaptar a esse costume de saber ler a Bíblia, de saber orar, de saber se comportar. Nós temos que colocar isso em prática dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Começa pequenininho, não precisa crescer não. Você tem que continuar eles crescentes. Até hoje, tem um filho barbudo e ele não só está barbudo, está com a barba branca também que já está cheio. Mas eu corrijo ele, eu chamo a atenção dele. De vez em quando eles se chateiam comigo, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero o bem deles, eu amo eles. Então eu tenho que corrigir, eu tenho que ensinar. A minha mais nova, que é mais alvoroçada, se ela estiver me ouvindo aí, é a mais alvoroçada. E eu pego no pé dela, que é mais imatura, né? Mas é uma imatura que já está com 32. Não é? Mas eu não deixo, irmãos, é o que a gente precisa, não é só Valdir, o pastor não, é todos nós servos. Temos que corrigir, temos que ensinar. Não se preocupe se ele vai gostar, mas a sua direção é para abençoar, é para que ele seja feliz, é para que ele seja vencedor. Aí antes, de novo, voltando a falar, a oração e o jejum vai ajudar na hora que você for corrigir. Porque quando você vai chegar lá, o Espírito Santo já foi. Ele já chegou na sua frente. E ele já vai lhe receber, seu filho, seu cônjuge, bem suave, bem tranquilo, que o Espírito Santo, ó, já foi lá e aquebrantou o coração, já acalmou seus ânimos, não é? Mas a gente não pode, povo de Deus, família santa. Então, queridos, a participação no culto também é de uma suma importância. Não deixe que seus filhos fiquem do lado de fora na igreja, ou em outro lugar qualquer na hora do culto. Não deixe seus filhos transitar de um lado para outro durante o culto. É preciso que eles entendam e ouçam bem. Ouça o que disse Davi: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Então a gente tem que zelar para eles terem entendimento, para eles captarem a mensagem, porque se eles ficarem aleatoriamente para lá e para cá, eles não vão conseguir captar a mensagem. Então a gente vai ajudando. A irmã Josefa dos Santos Oliveira conhece, nosso irmão Dionísio, quando os filhos dele eram pequenos, todos já estão casados também como os nossos, né? Ele sentava na frente e os 3 filhos do lado do banco com ele. Os 3 filhos, todos os 3 já estão casados, formados também, mas eu alcancei eles pequenininhos como os meus. É o diácono Dionísio, até hoje ele ainda é diácono lá, até hoje ele é da Igreja Batista Orlando Dantas, Dionísio. Né? Os filhos dele eram exemplo, sentava com ele no banco da frente, todos 3, eram 3, 2 moças e um homem. O nome do homem eu me lembro, das moças não, do homem era Isaac, das mulheres eu não me lembro. E a esposa dele também, que era muito amiga nossa, trabalhava na área de ornamentação, né? Viu como eu sou jovem? Olha, tem anos isso, viu? Só aqui eu tenho 24 anos. Tem um tempinho bom, né? Então, queridos irmãos e amados, faça o culto doméstico, vai ajudar muito aos filhos, ao casamento. Você deve ser a diferença do seu lar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé então? Eu não tenho horário para chegar em casa. Vocês têm? Tem? E se Jesus vier agora, o que é que fica esse horário de casa? Vamos para a glória, todo mundo. Vamos orar então? Nosso irmão querido e amado Edian dos Santos, não é Santos, é dos Santos. Ele vai estar orando ao Senhor.
Sim, Senhor. Pelo teu favor, a tua misericórdia. É, Deus, a tua santa palavra, os teus ensinos para com a gente. Desde o princípio da criação, a nossa família, Senhor. Quando o Senhor instituiu assim, ó Deus, um povo para si e separou. Amém. Nós podemos ver a sua preocupação, ó Deus, para com os teus filhos. É, Senhor. Aleluia. Para que nós fôssemos, ó Deus, perfeitamente orientados, direcionados, instruídos e guiados. Ó Deus, nós podemos ver o teu amor e a tua misericórdia em cada orientação, em cada direcionamento, Pai. Nós podemos ver a tua misericórdia para com um povo que verdadeiramente era limitado como nós somos. E queremos te agradecer pela palavra ministrada pelo teu servo, as instruções, ó Deus, de ensinamentos e orientações aos nossos filhos, Pai, para que nós possamos ter, ó Deus, aquele Pai segundo o teu coração, que vive as tuas escrituras e que orienta a sua família como verdadeiro sacerdote do lar, ó Deus. Fica conosco, nos leva para nossas casas com a santa proteção, nos guardando e nos protegendo de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostei de ouvir a profecia dele mesmo para ele, dos nossos filhos, já não é, aguardando chegar os deles, né? Em breve, está na providência divina, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos filhos, sobre o vosso casamento, sobre essa igreja vencedora, gloriosa e santa, de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Deus abençoe, uma oração silenciosa.